Olá amigos, sejam todos bem-vindos a essa série de estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje estamos no 15º tema, tem por título A Lei Moral ou A Lei dos 10 Mandamentos. E ainda falo melhor, é a transcrição do caráter de Deus. Amém? Então, antes de qualquer estudo, temos o hábito, e esse hábito é maravilhoso, pois nós não estamos falando de nós mesmos, mas sim daquele que nunca falhou e que nunca erra. Então vamos rogar, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine por meio desse estudo maravilhoso, e temos que convidar o mesmo por meio da oração. Então convido você a fechar seus olhos e vamos juntos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Tua Palavra está em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Que o Teu Espírito venha nos usar e nos apresentar verdadeiramente o que ansiamos aprender. Hoje o tema é sobre a lei moral, mas ajuda-nos a entender que a Tua Palavra sempre existiu, sempre existirá, para todo sempre. Que o Senhor veio para cumprir, para dar existência aquilo que o Senhor já falou por meio dos teus sagrados profetas e apóstolos. Nos tome em teus braços, ensina-nos a cada dia a tua palavra e, acima de tudo, ajuda-nos a viver a mesma, pois temos que ter confiança, fé verdadeira em Ti e entregar toda a nossa existência em Tuas mãos. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milhos e colhemos milhos. Amém? E não arroz. O relacionamento do ser humano com o seu semelhante e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disto, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou a aprovação do autor da lei de mudar, alterar? Se não tem, são válidas. Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? A primeira pergunta pela qual nós iremos abrir a Bíblia, pega a sua Bíblia, tem ela em mãos. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Êxodo capítulo 20, do versículo 3 por diante diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, que é o verso 17, não dirás, perdão, meus queridos, perdão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que pertença à casa do teu próximo. Amém? Que Deus possa abençoar a cada dia os seus filhos, que fielmente, por meio da entrega a Jesus Cristo, tem sido obediente às suas leis. Porque todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, têm por resultado da salvação ser obediente à palavra dele. Mas aqui eu citei os 10 mandamentos, mas quem foi que escreveu? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, 18. E aqui lemos: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Por que tábuas de pedra? Pedra é símbolo de eternidade, que nunca acaba. O metal acaba, a madeira acaba, qualquer outra coisa acaba, mas a pedra é símbolo de eternidade. Por isso Deus escreveu em 2 tábuas de pedra 6 mandamentos em uma tábua e 4 mandamentos em outra tábua. Os primeiros 4 mandamentos, nosso amor para com Deus, e os outros 6 mandamentos do nosso amor para com o próximo. Por isso que em Mateus 22, do versículo 34 por diante, lá diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ali, no término do texto, diz que de toda essa lei depende de toda a lei e o profeta. Dentro desses 12 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, esses são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Segunda pergunta: segundo Jesus, em quantas partes são divididos os 10 mandamentos? Eu acabei de citar para vocês, mas abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 36 por diante. Mateus capítulo 22. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 34 por diante. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérpretes da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40 diz: destes 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, que é os 4 primeiros mandamentos, e ao próximo como a ti mesmo, que é os outros 6 mandamentos. Ele diz que depende de toda a lei e os profetas. Amém? Então, nada foi tirado e nada foi acrescentado. Então, a primeira parte é amor a Deus e a segunda parte é amor ao próximo. E destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Entendido? Que Deus possa te abençoar grandemente. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5, 17 e 18 lá diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. E Mateus 19, versículo 17. Abra sua Bíblia, Mateus 19, verso 17. E nós lemos: Responderam-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se alguém, porém, quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus falou isso aqui na certeza de que as pessoas são salvas pela lei? Não. Somos salvos por meio dele, Jesus Cristo. Mas uma vida de uma pessoa que é salva por Jesus é uma vida de obediência. Não é uma vida de desobediência.
Por isso ele diz que se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque no momento em que você vai guardar os mandamentos, é porque primeiramente você tem aceitado quem? Jesus Cristo como Senhor e Salvador de tua vida. É o que Romanos 8:1 diz, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, eu vou obedecer extremamente a sua palavra. Amém? Então, João, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. E aqui nós lemos: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Então, qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Jesus veio confirmar a sua lei e não anular. Alguns aí acreditam que Jesus alterou em parte ou aboliu, mas tudo isso aí é especulação, certo? Nada confirmado. A Bíblia apresenta que Jesus veio da existência, confirmou tudo aquilo que estava predito pelos seus santos profetas e apóstolos. Amém? Quarta pergunta: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E Apocalipse capítulo 22, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículos 18: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro da profecia, Deus tirará sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, alguém está autorizado a mudar alguma coisa da palavra de Deus? Não. Ninguém está autorizado, porque foi o Papa, ele não está autorizado. Porque foi o pastor tal, não está autorizado. Deus não deu autoridade a ser humano nenhum de alterar o que ele próprio criou. Saiba disto e firme isto em seu coração. Nenhum ser humano, por mais santo que seja, tem autoridade de mudar aquilo que Deus determinou, certo? Então, ele próprio criou, determinou os seus mandamentos. Então, temos que observar diligentemente. Abra sua Bíblia no Salmo 119, só para a nossa confirmação. Salmo 119. Olha bem o que os primeiros versículos do Salmo 119 nos relata. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Verso 6. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Então não tenho de que me envergonhar se eu estou sendo fiel a Jesus e guardando a sua palavra. Amém? Então nenhum ser humano foi dado a autoridade de mudar ou alterar a palavra de Deus. Quinta pergunta: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Em Romanos 3:31. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Romanos 3:31. O apóstolo Paulo, ele faz a pergunta e ele próprio pergunta e responde: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. E ele diz: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Em Romanos 7, verso 12, ele também confirma: por conseguinte, a lei ela é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Então a lei de Deus ela é o quê? Santa. E o mandamento? Santo, justo e bom. Deus seja louvado. Então anulamos a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E a lei ela é o quê? É santa. O mandamento ele é o quê? É santo, Flávio. É justo e bom. Essa é a lei de Deus, este é o mandamento de Deus.
aleluia, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo escreveu sobre os mandamentos que ele é justo, santo e bom, e que não anulamos os mandamentos de Deus por meio da nossa fé. Pelo contrário, por meio da nossa fé, nós confirmamos a lei. Amém? O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Em Daniel capítulo 8, verso 12, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel 8, 12. E aqui nós lemos: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então aqui é a ação do anticristo, certo? O que fez por terra prosperou. E jogou por terra a verdade de Deus, certo? Então Daniel 7,25 ainda diz mais: proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui é um estudo profético, onde relata aqui a ação de um poder político e religioso, onde tem atuado grandemente, não só nos tempos antigos, mas em nossos tempos atuais. E os santos vão ser entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou um tempo profético é 1 ano. Então aqui ele fala que será entregue nas mãos dele por 3 anos e meio, certo? Ou 1260 anos proféticos. E aqui é um tema para um próximo estudo sobre profecia. Então vamos aqui concluir o que a pergunta nos fala. Amém? Então, o que segundo a Bíblia aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra, e é o que está acontecendo. Muitos dizem que os mandamentos de Deus passou, que era só para o povo de Israel lá do passado, certo? Mas isso aí apresenta que a lei de Deus ela é eterna e revigorará para todo sempre. Os mandamentos de Deus seriam alterados, mudariam os tempos e a lei, é o que a Bíblia apresenta. Muitos aí têm deixado de guardar o sábado do Senhor e têm guardado o domingo e feriados e festas pagãs. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os 10 mandamentos? Nunca terá e nunca teve esta permissão. A lei de Deus é santa, justa e boa, como Romanos 7,12 nos apresentou. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Aqui é a 7ª pergunta. O que é que os homens fizeram com a verdade de Deus? Vamos lá, Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 25. O que é que os homens fariam com a verdade de Deus? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A verdade de Deus seria feita o que, gente? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Muitos têm vivido desta forma. Deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura e sua criação. Deus tenha misericórdia, como Ele tem tido a cada dia, e que possamos, dentro do tempo de graça que Ele nos oferece, reconhecer a nossa condição pecaminosa e nos voltarmos para o Santo dos Santos, que é Jesus Cristo. Então, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Em Romanos, capítulo 1, verso 25. Eles seguiram a verdade de Deus? Não. Eles não seguiram a verdade de Deus. Pelo contrário, jogaram a verdade de Deus por terra. Eles amaram a verdade? Não. Eles adoraram a criatura em vez do Criador. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que o texto apresenta. E eles são quem?
autoridades políticas e religiosas que em nossos tempos têm usado de sua autoridade para levar as pessoas a ruínas. Mas aqueles que estão firmados em Jesus Cristo e em sua palavra, eles não se dobrarão diante dessas circunstâncias. Eu prefiro adorar o meu Jesus, independente que isso custe a minha vida. Prefiro estar do lado daquele que me criou e que há de me redimir e que vai me salvar para viver a eternidade ao seu lado. Amém? Porque ainda eu falo, vai me salvar. Estou sujeito ainda às tentações desse mundo. Jesus não voltou. Eu não fui levado ainda para viver a eternidade ao lado dele. Mas em nome de Jesus, estou firme em sua palavra e quero estar firme até o dia do seu retorno. Amém? Então, o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? O que é que muitos seguem hoje em vez dos mandamentos de Deus? Abra a sua Bíblia em Marcos 7. Marcos, capítulo 7. Marcos 7, do versículo 6 a 9. Responderam-lhe: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, ao respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares as vossas próprias tradições. E o verso 13 ele diz: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transgredistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. São hipócritas, fala, mas não cumpre, não vive. Jesus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade, cumpram a sua palavra, falem e vivem, fala e vive aquilo que está escrito. Amém? Então, muitos hoje em dia têm seguido tradições de homens, seguem mandamentos de homens e têm esquecido de seguir a Bíblia, a palavra de Deus. O que é mais importante para Deus? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 29. Atos 5, 29. O que é mais importante para Deus? Atos 5, 29, aqui nós lemos: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Então, o que é mais importante para Deus é que nós o obedeçamos e não aos homens. Independente se custe a nossa vida, temos que ser fiel à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, verso 14. Tito 1, 14. É antes de Hebreus. Tito 1, 14. Tito 1, 14 diz: e não se ocupem com fábula judaica, nem com mandamentos de homens, desviando-os da verdade. Não se ocupem com fábula judaica, nem de mandamentos de homens desviados da verdade. Temos que seguir a Jesus Cristo. Então, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer
e escreveu os princípios da lei em nossos corações. Amém? Como fala em Jeremias 31, verso 33. Vamos à leitura. Jeremias 31, versículo 33. Jeremias 31, verso 33, nós lemos: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, que é os 10 mandamentos. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é o povo de Deus? Aquele que guarda os mandamentos de Deus. Negligenciou algum mandamento, amados? Você está sendo enganado. Para fazer parte do povo de Deus, tem que ser fiel a Jesus Cristo e guardar todos os seus mandamentos. Se ainda não estiver fazendo, amado, ore a Deus. Peça a Ele capacitação dos céus para você se tornar um seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor. Amém? Aquele que entregou a vida a Jesus e guarda os seus mandamentos. Vamos recapitular o estudo que fizemos hoje. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos seus mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra e a lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje muitos seguem tradições e mandamentos de homem. Diante do que eu e você estudamos neste dia de hoje, qual é o compromisso que você faz com Jesus hoje? Você crê que nos 10 mandamentos como uma norma vigente para todos os cristãos? Você crê que os 10 mandamentos como uma norma de fé para os cristãos hoje? Se você crê, diga amém. Você rejeita as tradições e imposições de homem, afastados da verdade? Se afaste desse povo, desse tipo de gente que estão perdidos e querem levar muitos à perdição. Siga a verdade de Deus, siga a sua palavra. Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? O próximo estudo que vamos ter vai falar exatamente sobre o mandamento esquecido. O próximo estudo. Que Deus possa te abençoar e que hoje você tome a decisão em seu coração de seguir a palavra de Deus, entregar a vida a Jesus e ser fiel aos seus mandamentos. Convido você a fechar seus olhos e vamos nos entregar a Jesus por meio da oração. Nosso Deus, nosso Pai, que alegria poder ouvir dos teus lábios os 10 mandamentos e nos apresentar, ó Deus, que muitos têm seguido 9, 8, 7, às vezes até menos. Mas aqueles que estão quase seguindo os 10 mandamentos, Senhor, e para aqueles também que têm ouvido a Tua voz e falta guardar todos os Teus mandamentos, que eles tomem a decisão hoje de guardar todos os Teus mandamentos, inclusive o Santo Sábado do Senhor. Tiago 2, verso 10 diz que todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17 diz: irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi guerrear com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Amados, todos aqueles que entregam a vida a Jesus e guardam os seus mandamentos fazem parte do povo de Deus. E que o Espírito Santo nos ajude a poder reconhecer a nossa condição e a cada dia nos entregar a Jesus. Toma em teus braços a todos aqueles que têm te ouvido, ó Deus, e que está nesse momento estudando a tua palavra junto conosco. Perdoa os nossos pecados e toma eles em teus braços, ajude-os
em suas dificuldades. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Amém?